Então vamos lá, boa tarde a todos. Dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 9 de setembro, turma do horário EF Tarde. Foi passado para nós uma demanda, da última aula até agora, para o desenvolvimento de um sistema, de um rodízio, partindo de alguns parâmetros, algumas especificações, que tecnicamente como se tivessem vindo de um cliente, né? Muitas vezes esse cliente, nós não temos conhecimento da vivência, do know-how, da expertise dele, não sabemos se ele vem de uma área industrial, de uma área técnica, de uma área médica, ou se o segmento industrial dele, vamos falar assim, é de um ramo alimentício, é um ramo de transporte, é uma empresa de segurança, não importa, Então, as pessoas têm perspectivas, direcionamentos, em função do ambiente que elas estão cercadas. Mas, geralmente, os requisitos vêm em função do que é necessário para o cliente. Então, nossa aula de hoje, por que eu estou falando isso? Nós vamos fazer um comentário sobre as entregas, sobre algumas atividades que nós recebemos dos alunos. O intuito nosso aqui, quero deixar bem claro, nós não estamos avaliando nenhum projeto. Nós estamos fazendo comparativos de pontos de vista, Quando a gente fala de projeto, nós não temos aquela matriz que a gente olha de desenvolvimento de projetos, diversos pontos que podem ser levados em consideração por um projetista. E aí alguns, muitas vezes, levam em consideração uns pontos a mais, outros a menos, Características distintas. Então, alguns priorizam lá a parte estética, a outra a parte funcional, a outra já na parte de manutenção. Aí você vai ver se as pessoas que desenvolvem têm uma afinidade maior com essas áreas, Isso que diferencia projeto para projeto. Então, a nossa aula de hoje, eu vou apresentar alguns projetos, tem da nossa turma desenvolvida agora, tem da turma passada, tá? Eu fiz uma mesclagem aí de parâmetros interessantes. Não precisa se identificar, se caso o seu projeto apareça, não são todos que estão expostos, mas se alguém quiser se manifestar, não tem problema. Se quiser comentar sobre um projeto que está sendo exposto, mesmo não sendo seu, fiquem à vontade. Eu acho que o grande jogada hoje é a troca de ideias, troca de informações, e pontos de vistas que muitas vezes eram levados em conta ou não. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, queria só reforçar aquele ponto que a gente falou aula passada em relação a projetos. Em que sentido? Um projeto só poderá ser considerado como incorreto caso ele não atenda às exigências previamente especificadas. Do contrário, ele poderá apresentar apenas características de eficiências distintas. Então, vamos falar assim, nós colocamos algumas premissas, alguns requisitos de projeto, como, por exemplo, capacidade de carga, 350 quilos unitário, Eu acho que isso aqui foi o que assustou a maioria das pessoas. Velocidade de operação, 5 km por hora, sem freio, estático, superar obstáculos de 35 milímetros de altura. Então, quando a gente fala que um projeto, ele não atende, não que ele esteja errado, tá? Todos os projetos estão certos. Um projeto que não atenda às expectativas, não que ele vai estar incorreto, ele só está numa eficiência diferente, vamos falar assim. Mas, para ele ser sucedido nesta aplicação, ele precisa respeitar esses parâmetros. Alguns de uma forma mais criativa, de uma forma mais dinâmica, outros de uma forma mais simples, mais direta, mas atendendo não. Então, qual que é a nossa ideia hoje? Conversar sobre esses parâmetros em relação ao que foi apresentado pelos alunos. A ideia era justamente essa. Primeiramente, gostaria de parabenizar muitos de vocês, até me surpreendi pelo nível de detalhamento, de montagem, que nós recebemos dos projetos. Vi que algumas pessoas já tiveram alguma familiarização aí com software CAD, não sei se SolidWorks especificamente, mas questão de renderização, biblioteca de projetos, você buscar elementos de máquinas padronizados e aplicar na sua montagem. Lembre-se que isso sempre é um ganho, tá? Então, são características aí que agregam valor ao desenvolvimento do projeto. Primeiramente, só comentar sobre as premissas. Quando a gente fala aqui capacidade de carga, 350 quilos, não pensem que 350 quilos é muita coisa. Vejam quais são os parâmetros que você leva em consideração. Então, por exemplo, no dia da aula lá nós fizemos um comparativo num carrinho de supermercado que tem 4 rodinhas. Um supermercado desse atacadista, os carrinhos pegam 150 quilos, outros pegam 350. Mas é distribuído em 4 rodas, tudo bem. Então ela pega um pouco menos de carga. Mas as rodinhas geralmente têm uma geometria específica, Ela tem
ranhura na borda da roda para poder andar naquelas esteiras rolantes, né? Para não escorregar. Então tem algumas características específicas, tudo bem. Mas, por exemplo, se você for para uma área aí de fabricação de injetora, injeção de plástico, estampagem, né? Onde você tem lá ferramentas de estampo, ferramentas de injeção, geralmente você tem aqueles carrinhos pantográficos, são aqueles carrinhos que elevam a base, justamente para você transportar os moldes, né? Pô, vou fazer uma troca de ferramenta aqui, um troca de molde, então eu preciso pegar esse molde aqui, colocar no carrinho, levar ele até o meu almoxerifado, trazer o outro, né? Ou vice-versa. E são carrinhos que a gente faz, nem muitas vezes você não tem lá uma ponte rolante, uma talha, né? Um pórtico para poder movimentar isso de forma fácil. Então, geralmente utiliza-se carrinhos. E aí você vai pegar moldes de diversos tamanhos, diversas massas, pesos, né? Características. Então, veja que 350 quilos, dependendo da quantidade de rodízios que forem usadas, pode ser, para algumas aplicações, uma carga excessiva, para outras não. E aí até um comentário interessante, né, que durante a aula passada surgiu, não de terça-feira, na última aula prática nossa, é aquela questão, né? Ah, mas são 4 rodas. Por que será que são 4 rodas? Será que realmente a aplicação que ele vai ser usado vão ser utilizadas 4 rodinhas, vão ser usadas 6 rodinhas, vão ser utilizadas 3 rodinhas? Existem muitos carrinhos hoje com 5 rodinhas, né? Ela tem uma rodinha no centro. Então veja que é um ponto de vista que a gente vai bater muito isso, a questão da aplicação. Velocidade. Opa, pode falar. Pessoal, a qualquer momento pode falar aí, sem problemas, viu? A aula é bidirecional hoje, tá? Questão de velocidade de operação, né? 5 km por hora. A média nacional, a média de um ser humano andando é uma faixa de 6 km por hora. Então, se você pensar em um carrinho de supermercado, ele anda nessa faixa de 5 km por hora. Se eu tivesse no dia a dia, precisasse tirar um parâmetro aí para ter uma noção mais ou menos dessa velocidade, eu poderia transformar para metros por segundo, né? Dividir aí por 3,6, riscar no chão aqui o valor que desce e ver. Ele tem que dar esse percurso por uma hora, por um segundo, né? Ei, professor. Oi. Aquilo que o senhor falou da quantidade de rodas, né? Eu tinha visto pesquisando na internet que tem um cálculozinho, né, de capacidade de Tem, carga, que ele leva em consideração o fator de segurança, todas essas coisas. exatamente. E uma das incógnitas é o número de rodas, né? De Com rodízios, né, que ele certeza. pode... Isso é um ponto interessante. Vai ser o próximo slide, nós vamos falar disso. É a aplicação do rodízio. A gente vai chegar já lá, mas vocês vão ver que tem um paradigma aí que a gente tem que colocar e se cercar dele, porque assim, quando a gente projeta um produto, nós pensamos num rodízio. Talvez todo mundo pensou num rodízio lá, aonde a roda toca o chão, e nessa outra parte aqui é apoiado sobre uma bancada, né? Mas quando você coloca isso para o mercado e o usuário vai utilizar, tem aquelas pessoas criativas, vamos chamar assim, né? Que o cara pode plantar esse rodízio para um trabalho totalmente aleatório que você não tinha especificado. Como, por exemplo, ele olhar lá o seu rodízio, 350 quilos, legal. Eu vou prender minha carga aqui, vou passar uma corda aqui na rodinha, eu vou transformar ela numa polia móvel e vou elevar uma carga. Será que quando eu projetei o rodízio, eu pensei num carregamento de 350 quilos vindo da base para a roda, né? Para o piso. Será que se eu inverter, eu prender minha roda e tentar sacar minha base, meu projeto atende os 350 quilos? O que Tem a impede o questão cara... do piso também, né? Piso, Característica temperatura do de piso, construção, né? vários fatores, entendeu? Então veja que o usuário, né, a pessoa que vai adquirir o seu produto para usar, ele está aberto a aplicações. Logicamente, existem os manuais. Os manuais, se o projetista se preocupa em parar, pensar, analisar e escrever, ele vai detalhar lá, né? Então, muitas vezes você pega um manual de um carro, por exemplo, ele fala lá, faixa de segurança de velocidade de operação, número de passageiros, capacidade de carga, né? Calibragem dos pneus. Por quê? Se alguém trabalhar fora desses parâmetros, não que o carro não vá funcionar, mas pode ter algum problema, algum colapso, né? Algum sinistro ali, que aí ele está resguardado de que, a nossa aplicação era para tal parâmetro. Você excedeu esse parâmetro, mas teve alguma falha. Então, se você escrever um manual lá falando que o rodízio só pode ser usado nessa direção, nessa forma, com essa direção de carregamento, é uma coisa, né?
você usar outros parâmetros, isso aí fica a critério do projetista especificar lá na dimensão, especificar no projeto, especificar nos requisitos lá na hora de desenvolvimento do seu projeto. Legal. Então, temos essa característica, né? Obstáculos de 35 milímetros. Quando você pensa seu rodízio andando lá a 5 km por hora e ele se depara com um degrau de 35 milímetros, esse degrau vai ser o quê? Um obstáculo ou uma parede para ele? Quando eu falo uma parede, vamos pensar assim, ó. Imagine você andando, vamos imaginar que você é uma pessoa de 2 metros de altura, tá? Só para arredondar os parâmetros. E você está andando e você vê um degrau lá de 50 centímetros, 1/4 da sua altura. Acho que facilmente você sobe a perna, pula ele com um pouquinho mais de esforço, mas você passa, né? Se você estiver andando, se deparar com um degrau de 1 metro de altura, você tem 2. Talvez você vai conseguir passar dele, mas vai ser um pouco mais difícil, né? Você vai ter que pular. Agora, se você estiver andando, você tem 2 metros de altura e se depara lá com um degrau de 1,5 metro, e aí? Será que você vai ter qual tipo de impacto ali para passar nele? Muitas vezes talvez você nem passe, né? Então, ou seja, é a mesma característica do rodízio. Quando a gente colocou um obstáculo aqui, esse obstáculo, quando se deparar com o rodízio, vamos colocar a contextualização máxima, pior aqui, a 5 km por hora com 350 quilos em cima. Qual vai ser a reação do seu rodízio? Travar, passar, pular, ceder, né? Então, são pontos de vista, logicamente, uma coisa que eu quero falar para vocês é o que nem todo projetista vai conseguir pensar em todas as possibilidades. Ok, fiquem tranquilos com isso. Mas os projetos que se destacam são aqueles que o cara consegue pensar em mais pontos distintos e agregar essas características ao seu projeto. Ok? Então, quando você pensa lá no seu rodízio, você pensa assim, pô, simples. Pôs ele na base, apoiou no chão, saiu rodando, né? E aí você pensa assim, mas qual a função real do rodízio? Para que ele foi desenvolvido? Tem muitas empresas, muitas máquinas na área de mármore, granito, ou de pedras, geralmente, que eles usam o rodízio, tanto aqui ó, as rodinhas ó, como apoio, como para exercer a força e fixar a pedra, porque a pedra precisa se mexer para polir, para fazer acabamento. É a poliborda. Exatamente. Eu trabalho nesse setor, a gente tem 2 polibordas lá na empresa. E tem os rodízios nela lá para apoiar a pedra? Sim, sim, sim. Será que o cara que pensou nessa máquina, desculpa, pensou no rodízio, achou que ele seria aplicado numa máquina dessa forma? Né? Então veja que quando a gente disponibiliza um produto, muitos de nós queremos desenvolver um produto e comercializar ele. Tranquilo, massa, não é errado. Mas nós estamos preparados para desenvolver um produto que vai atender a uma demanda ou um mercado exigente, digamos assim, ou criativo, né? Então, veja lá, muitas vezes o cara compra um rodízio, ele talvez não tenha conhecimento, ele vai pelo preço, vai pela facilidade, e aí na hora da aplicação, você tem lá um problema lá no seu eixo central, por causa de vibração, não sei. Comprei uma roda com um revestimento ali macio, mas o piso que eu ando, ele é cheio de limalha de ferro, cavaco, brita, vamos pensar assim, não, chão de fábrica um pouco mais sujo. E aí, tudo isso, em vez de amaciar, minha rodinha trabalha de forma macia, tá incrustando ali na roda, né? Ou minha rodinha recebeu um esforço num sentido que ele não foi pensado, ela aguenta 350 quilos sobre ela. Mas na hora que esse esforço fez um movimento lateral, qual foi a reação aí do meu rodízio, né, em relação aos elementos que compõem ele? Então veja que são características, são aplicações que muitas vezes não passam pela nossa cabeça, mas está suscetível a serem usados. E aí, andando nessa mesma ideia que nós estamos falando, mas pegando um pouco mais, um lado um pouco mais técnico, eu coloquei para vocês um artigozinho, tá até lá no AVA, eu disponibilizei dentro do AVA também para vocês darem uma olhada. Dentro da disciplina aqui, dá para dar uma olhada nele. Tá aqui ó, o artigo. Quando vocês abrirem lá, coloquei ele até aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Abriu aqui do lado. Então ele fala, né, ó, desenvolvimento de mecanismos para teste de caster, né, que é rodízios, né, equipamentos para caster models, cadeiras preliminares de resultados preliminares, cadeiras de roda, né? Então é um artigo que fala justamente da construção desse equipamento. Deixa eu fechei.
foi desenvolvido um equipamento para testar rodízios, né? Vamos aumentar aqui a imagem. Então ele vê várias caracterizações de rodízio aí, algumas falhas, alguns erros, algumas imagens eu peguei daqui. Aí ele faz um teste tanto de tempo de vida útil, né, de percurso percorrido, de trajetória percorrida, quanto esforços alternados em cima dos rodízios. Então ele desenvolveu uma máquina lá, ó, usando o SolidWorks, e aí ele fez um piso lá que tinha saliências, tanto positivas quanto negativas, né, saliências, degraus, diversas variações, umidade, e aí ele coloca a máquina lá para testar e ele fica testando lá o rodízio em função da carga, em função da aplicação. E aí ele fez alguns testes em relação. Então veja que se eu sou uma fábrica especializada, por exemplo, de rodízios, talvez seria interessante eu pensar por essa linha. Se eu vou desenvolver um número de elementos X, é interessante eu pensar em uma forma de validar os meus parâmetros. Logicamente, isso é uma outra vertente, mas veja que tem aplicação, caracterização para tudo, né? E aí, com a ideia daqueles pontos que nós discutimos dentro do projeto, é onde nós vamos fazer a análise do nosso sistema. Em que nosso sistema? Do que foi desenvolvido pelos nossos projetistas, pelos nossos alunos. Como assim? Muitos projetaram um rodízio, alguns comentaram uma coisa tão interessante, alguns fizeram a descrição no e-mail lá, né? Qual foi a ideia, o porquê dessa reação, o porquê desse material, o porquê dessa geometria. Isso é uma coisa muito interessante você colocar. Alguns priorizaram prazo de custo, né? Alguns comentaram a questão da produção, porque tinha lá a reciclagem, a reutilização do produto. Alguns comentaram sobre segurança de operação, ou você vê nitidamente no produto dele que tem um viés de segurança. Outros fizeram lá um produto que talvez não tenha sido levado em conta a questão da produção e montagem. Nós vamos ver justamente esses pontos. Pessoal, se eu atender metade não atender, está errado? Não. É aquele velho paradigma. Um projeto bem sucedido, ele tem um pouco de cada um, tá? Logicamente, ele nunca um projeto vai atender tudo a todas as características. Ou seja, se ele for o mais resistente, atender todas as possibilidades, talvez eles não sejam viáveis e ninguém compre. E aí tem vários contrapontos, né? Então, custo e qualidade, a gente fala que é uma balança. Se você quer qualidade, né? Ela está totalmente proporcional. Então, se esse aqui sobe, esse aqui também sobe. Não que eles vão trabalhar numa gangorra, né? Mas é o mesmo peso. Maior qualidade, maior custo. Menos qualidade, tecnicamente menos custo, né? Então, são vários parâmetros. E em cima disso, nós vamos apresentar aqui os projetos. Lembrando novamente, podem comentar, não precisem se identificar que o projeto é seu, mas tragam expectativas, tragam expertises, vivências, características, que é interessante dessa aula. Primeiro modelo, tá? Coloquei de forma aleatória, não sei de quem que é. Todos eles vocês vão ver uma caracterização que eu coloquei. Eu coloquei aqui um parâmetro, que eu fiz uma medição do diâmetro da roda. Por quê? É nesse parâmetro aqui que nós vamos discutir a questão da superação do obstáculo, né? Então vamos lá. Quando a gente olha esse primeiro modelo aqui, achei uma coisa muito interessante. Vou fazer alguns comentários particulares. Primeiramente, veja que o aluno se preocupou com a montagem. Que sentido? Ele tem uma base, uma estrutura rígida, tá? E aí ele tem um pino passante, o pino com uma trava, então ele consegue fazer, ele tira esse pino, saca a roda, consegue colocar a roda facilmente. Se preocupou com um pinozinho de trava aqui, né? Eu acredito que essa parte vermelha externa da roda seja alguma parte de amortecimento, algum revestimento aí para minimizar o impacto durante o trabalho. Então foi um trabalho bem bacana, um rodízio tranquilo. Comentários também, parte de fixação. Um comentário de um aluno ontem, ele até falou isso, foi um ponto interessante. A hora que ele viu, ele comentou: professor, eu comprei um rodízio na empresa que eu trabalhava, quando eu fui instalar, eu tinha problema de acesso nessas furações internas. O espaço que ficava aqui da roda, ó, essa região aqui, para eu fazer a montagem, eu tanto não conseguia encaixar o parafuso, quanto eu não conseguia colocar a chave. Eu precisava desmontar o rodízio todo para poder fazer a montagem. Isso pode ser um problema? Sim e não.
Se ele colocou uma facilidade aqui para você desmontar a roda, talvez tenha sido pensado nisso. Talvez não. Foi uma consequência. Uma ação gerou uma reação positiva. Tá? Então veja que são vários pontos de vista, várias caracterizações. Aí eu, particularmente, quando eu fiz uma análise, o que eu pensei? André, ele fez aqui uma base, ele colocou 4 furos. Então, digamos assim, ó, vou falar aqui no eixo Z, aqui, ó, acho que vocês estão olhando o eixo Z aqui, né? Se o esforço vem no sentido do eixo Z, esse distanciamento dos parafusos vai ser contribuinte, vai trabalhar ali uma base legal. Tecnicamente, a dissipação de energia, a dissipação do carregamento de energia, né, da carga, vai ser distribuída. Mas se ele receber um esforço na direção X, será que essa localização dos furos seria a melhor forma? Né? Se ele tivesse trabalhado talvez uma modelagem externa aqui, ó, uma fixação um pouco mais afastada, respeitando aqui o distanciamento do X, o Z, desculpa, e aumentando um pouco o X, talvez ele não teria uma segurança maior numa aplicação, num esforço na direção X, né? Veja que são pontos de vista que não foram discutidos nada. Eu estou fazendo apenas uma análise de forma aleatória, ok? Um ponto interessante também, já eu comento por quê. A base, ela está maior do que a roda. No meu ponto de vista, isso é positivo, já eu explico por quê. Então, esse é um primeiro modelo. Nós vamos voltar, vamos ir para frente e para trás. Olha esse segundo. Segundo modelo, uma rodinha no diâmetro de 100 milímetros. A anterior tinha um diâmetro de 70, já comento. Vamos ver aqui, ó. Ele também tem uma estrutura rígida, um eixo central. Eu observando esse eixo, eu posso ver que ele tem algumas saliências, né? Então, ou seja, talvez a pessoa que projetou esse rodízio, não sei se ela se preocupou com a montagem. Eu fiquei me perguntando, como será que eu vou montar esse eixo nessa estrutura rígida? Eu forço, coloco e fecho, né? Se eu tenho um esforço para abrir e encaixar, será que ele tem uma elasticidade para voltar para a posição? Ou se ele receber um esforço também aqui, ó, na direção Z, nesse caso aqui, ó, essa flexibilidade não vai desencaixar o meu eixo, né? Então eu particularmente fiquei pensando assim, como eu vou fazer a montagem na minha linha de produção desse produto? Eu não entendi. Talvez o projetista tenha pensado uma coisa que você fala, realmente é diferenciado. Legal, dá para montar dessa forma mesmo. Em compensação, se você olhar a base dele aqui, ó, já é uma base quadrada, uma distribuição de parafusação mais distribuída, né? Vamos falar assim. Então, acredito aqui um carregamento tanto em X quanto em Z aqui, ó, o esforço em cima da fixação vai ser o mesmo. Se isso aqui for um quadrado, tecnicamente a distribuição vai ser igual na direção dos esforços, tá? E aí eu vou fazer um segundo ponto muito interessante. Olhem esse rodízio, olhem esse aqui, primeiro e segundo. Existem cognições, as pessoas têm cognições. Cognição é um método de aprendizagem, é um método que você tem uma afinidade maior para absorver uma informação, né? Então tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais, né? Então a personalidade, as características das pessoas são diferentes. Para algumas pessoas, se ela entrar numa loja, por exemplo, e tiver lá diversos rodízios, e ela olhar numa prateleira, ver esse aqui, colorido, dessa forma, e olhar no outro do lado, ver esse aqui. Talvez qual seria mais atrativo para ela se ela fosse uma pessoa visual? Acredito que Com certeza colorido. Entendeu? Então existem afinidades de pessoas. Se nós estamos desenvolvendo um projeto para o mercado, aí nossa ideia é atender a gama maior de mercados. Então, se eu pensar ali num design, num layout, numa estética, né? Numa ranhura aqui, né? Uma roda raiada aqui, fez uns furinhos, talvez uma estética diferente, você pode ter uma abordagem ou ganhar um cliente que talvez não tenha tanta expertise em pensar, será que essa parede aqui ela é mais fina do que essa? Desculpa. Esse aqui parece ser mais forte. Mas eles estão na mesma faixa. Esse aqui talvez me traz mais segurança. Um pode pensar assim. Outro pode pensar, não, aquele ali é mais colorido, ele vai ficar mais bonito lá na minha montagem, né? Então veja que são diversos pontos de vista. Logicamente, relembrando, nós não vamos atender a todos. Fiquem tranquilos, tá? Talvez entre uma pessoa lá e fale, esse aqui é o mais discreto que tenha, é a aplicação perfeita. Esse colorido aqui vai ficar empapagaiado lá na nossa máquina, não é?
pode ter todos os pontos, pode ter todas as características. Legal? Professor, Opa, pode falar. nessa questão da cor, quando eu Certo. estava pesquisando, eu reparei que os rodízios para destinados a móveis de escritório, geralmente eles são mais monocromáticos, preto, branco, e esses mais coloridos eles são para cargas maiores, geralmente para a indústria. Isso poderia ser para algum tipo de sinalização, para chamar atenção na região? Talvez sim, talvez eu não sei te dizer. Pode ser. Talvez, por exemplo, pode ter uma empresa, vou falar bem amplamente. Eu sou uma empresa de rodízio e eu quero começar a dominar o meu mercado. E eu vou fazer uma classificação por cor em função de capacidade. Então, por exemplo, toda vez que você estiver na rua, ela vai fazer uma propaganda em cima disso. Toda vez que você vê um rodízio da nossa marca com uma roda vermelha, saiba que aquela roda é altamente tecnológica, ela tem um amortecimento feita com tal material. Se você vê uma rodinha preta, aquela rodinha ali é a melhor roda em desempenho de velocidade. Sabe assim? Você trabalhar várias características, entendeu? São muitos pontos, pessoal. Então, não sei se tem um viés em relação às empresas isso. Os de carga o pessoal usa mais colorido, o de mercado, as cadeiras que a gente usa aqui para sentar de escritório são aqueles rodinhas pretas, né? Eu, particularmente, não mudei dessa cadeira aqui. A cadeira antiga que eu tinha, eu troquei os rodízios, porque era aquelas rodinhas pretas sempre quebravam, né? Não sei se é por causa do meu peso, da forma que eu me mexo, mas era o primeiro elemento que quebrava nas cadeiras que eu usava. Então, eu acabava colocando um rodízio um pouco mais forte. Então, tem umas rodinhas de silicone, talvez um material mais leve, que tenha, como a gente pode falar assim, uma ergonomia melhor. Quer ver um exemplo de ergonomia, por exemplo? Você já deve ter tido alguma aula ali no bloco D, que passou alguém com aquelas bolsas de rodinha, né, que você coloca o notebook e sai puxando para não carregar nas costas. E aí, quando a pessoa vem andando no corredor, você escuta o quê? Aquele barulho, né, da rodinha passando nos azulejos, de um para o outro, uma rodinha rígida, né? Veja que talvez para algumas pessoas aquilo pode ser uma vergonha. Pô, prefiro levar a mala nas costas, eu tenho uma mala com rodinha, mas eu levo uma mala na minha mão, nas costas, só para não atrapalhar a aula que o colega está tendo, não chama a atenção ali de um grupo, né, que está próximo. Compensação, poder ter com uma rodinha lá com material mais maleável, um silicone, não sei, e aí ela ser mais suave. Então veja que tem várias características. Para algumas pessoas isso não é problema. Às vezes a gente está dando aula ali no D, passa um colega com a bolsa ali que faz mais barulho do que a nossa voz falando, né? Então, são características, são pontos, tudo são relevantes. Com licença, professor. À vontade. A respeito da pergunta do Luquinhas, né? Certo. Tem um cliente lá da empresa que ele solicita que todas as portas de acesso para manutenção sejam amarelas. É gosto dele. Toda vida, todas as portas de acesso para qualquer parte móvel, motor e etc., caixa de transmissão, tem que ter acesso por uma portinhazinha amarela. Legal. Então, até pelo cliente, às vezes ele impõe essas regras de solicitação de cor também. Interessante. Eu trabalhei numa empresa de asfalto também, de equipamentos para asfalto, onde as peças móveis elas eram amarelas também. E as estáticas não, era vermelho, azul, tinha uma variação, mas todas as peças que se moviam, elas eram amarelas também. Não sei se era uma forma de segurança, mas nunca era uma normativa da empresa. Se era móvel, tinha que ser amarelo também. Interessante. Algumas são de segurança, né? Tipo, a gente às vezes entra numa indústria de tubulação, aquelas tubulações suspensas aéreas. Tubulação vermelha a gente sabe que é combate a incêndio. Muitas vezes a gente vê uma tubulação lá de azul ou ar comprimido, pode ser também vapor, né? O vapor pode ser cinza também. Então tem várias linhas distintas aí que algumas são padronizadas, são normativas, outras são por analogia de alguma marca, de alguma empresa. Tubulação de ar comprimido geralmente é azul. Isso é norma? Não. É porque a Festo começou a produzir os equipamentos azul, com a marca dela, porque se olhar os outros fabricantes, a Parker é laranja, né? A SMS, ela é vermelha, a SMC, desculpa. E aí você vai vendo outras cores, mas geralmente usa tubulação azul porque uma empresa que tem um pouco mais de referência no mercado usa a cor azul, entendeu? E acabou sendo essa característica. São pontos que aparecem, legal? Só um comentário aqui em relação a esses dois primeiros rodízios. Opa! Esse aqui, ó, diâmetro de 100. Seria ao encontrar o obstáculo lá de 35 milímetros, acredito que ele vai ser 1/3 da altura dele aqui, mais ou menos, né? Ele passa com mais facilidade. Esse primeiro aqui, ó, 35 seria na altura do centro dele aqui, né? O raio dele. E aí, talvez, quando ele encontrasse esse obstáculo,
Será que ele vai pular? Será que ele vai transpassar? Será que ele vai travar? Né? Então, eu acredito, particularmente, para ele ter uma melhor eficiência, vamos falar assim, ele teria que estar abaixo da linha de centro, né? O degrau. Quanto abaixo? Precisaria testar. Mas ele alinhado ou acima, eu acredito que seria uma grande dificuldade. Ou seja, não que esse rodízio esteja errado. Não é isso. Ele apenas não é eficiente neste parâmetro de aplicação. Talvez esse fabricante aqui tenha lá um modelo 2, um modelo 2X. Esse aqui é o X, o 2X tem um porte maior, aí atenda, entendeu? Então são esses pontos. Algumas pessoas se preocuparam aqui com montagem, mas tem outros pontos a serem distribuídos. Vamos lá para frente. Olha esse modelo aqui, ó, bem interessante. Pontos, características legais. Ele tem aqui um diâmetro de 110 a rodinha, tranquilo, então, por obstáculo, né? 1/3 aqui da altura dele. Me pergunto um pouquinho por que esse eixo deslocado em relação ao centro. Geralmente, quando você tem um eixo deslocado em função da base, é aqueles rodízios, né, bobo que a gente fala, solto, né, direcionável, na verdade, o técnico seria correto, porque aí você teria uma linha de centro, toda vez que você rodasse, o esforço ele viria no sentido, porque a rodinha tendencia a ele ficar naquela posição. Eu acredito que esse rodízio, se eu estiver andando aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó, na direção X, esse vermelhinho aqui, ó, para cá, o X vai ser a mesma direção. Por lado que está o pontinho vermelho, né, se eu estiver andando em direção ao ponto vermelho, ele vai ter uma reação em relação aos esforços. Se ele estiver do outro lado, vai ser outra reação. Né? Então, se ele receber o impacto desse lado aqui que está o ponto vermelho, ele vai ter uma geometria muito maior para absorver essa energia. Se ele receber o impacto do lado que está agora, ó, o ponteiro, vai ser totalmente diferente a distribuição de energia. Ah, mas ele é bem robusto. Olha aqui as paredes dele. Tranquilo, sem problemas. E essa base aqui, ó, ele dá uma excelente sustentação lateral. Eu não sei quem projetou, não conversei com o projetista, não li o manual dele. Mas eu, quando olhei lá na prateleira esse produto, eu pensei assim, pô, será que o cara pensou nisso? Ele pensou nessa base? Então, se meu rodízio tem uma carga lateral extensa, que ele tende a balançar de lado, eu faço essa montagem nessa posição. Então, ele está montado assim. Se eu tenho um esforço longitudinal, eu posso virar essa base e montar assim, né? Colocar ela na transversal, porque aqui a fixação vai ser a mesma. E aí eu tenho um apoio maior na outra direção. Talvez quem projetou isso pensou isso ou não. Ou até o cliente chegou e falou, deu certo, aí manda um e-mail lá, uma mensagem lá para a empresa e fala, pô, legal essa ideia de vocês. Aí o cara, pô, nem tinha pensado nisso, mas alguém testou, deu certo, legal, é. Pô, mais um requisito aí para o nosso produto, né, ó. Ele atende dessa forma também. Seja, digamos assim, customizável, né? Você pode montar somente essa base aqui, ou colocar uma flange aqui para aumentar a área de contato, colocando pontos de vista, né? Pontos que podem ter acontecido. Talvez quem pensou nesse projeto não tenha chegado nesse ponto, mas o cliente olhando lá falou, pô, legal, isso aí dá para ser assim e tal. Legal. Então veja que tem diversas abordagens aí, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui, quando ele tem um canalzinho no centro aqui, eu penso muito naquela questão que a gente falou da rodana móvel, né? Vou fazer um elevador. Vou fixar minha caixa aqui, ó, que eleva, passo o cabo aqui, tem até a guia. E aí quando eu puxar lá, faz a rodana móvel, né? Diminua a força aí pela metade. E aí eu consigo transportar o meu material. Pô, ele aguenta 350 quilos. Então posso colocar 350 quilos na minha caixinha para elevar a minha carga, né? E aí eu penso, mas os 350 quilos era no sentido do Y aqui positivo, como se o carregamento estivesse aqui desse lado, né? Ele estivesse ao contrário e apoiasse. Ou se é tracionando, ele fixo aqui, a rodinha sendo sacada desse lado aqui, ó, recebendo esforço. Será que foi pensado? Não sei. Né? Outra coisa interessante. Muitas pessoas não colocaram a fixação do elemento, né? Então eu vejo aqui 4 pinos, igual aquela geometria que a gente fez anteriormente. Mas e a fixação dele na base? O cliente vai ter que furar, fure de forma aleatória e faça a sua fixação conforme o seu projeto? Não sei, né? Então, uma diretriz, um direcionamento, a forma de fixação. Quando eu comentei com vocês, eu vou comentar isso aqui agora também, nesse rodízio aqui acontece. Aquele primeiro que a gente comentou aqui, ó, eu falei com vocês que eu analisei e gostei que a rodinha ela estava interna à base, né?
Legal. Por quê? Esse aqui está um pouquinho fora, esse aqui tem um lado fora, um dentro, esse aqui tem os dois lados fora. Alguém enxerga isso aqui algum problema? O porquê isso seria relevante? Prender algum material entre a rodinha e o apoio. Oi, desculpa, não entendi. Ficou baixo. Pode entrar algum material e prender entre a rodinha e o apoio. Ah, você fala essa distância aqui, né? Ó. Sim. Ah, legal. Não, eu tô comentando aqui, ó. Tá vendo que o rodízio, o diâmetro dele é maior do que a largura da base? Ah, ok. Entendi. Interessante a colocação, né? Ó. Vamos botar aqui algum. Ó o espaço que tem nesse, ó, né? Essa folga aqui. A folga que tem nesse, né? E a folga que tem nesse. Essa folga pode ser interessante para não, como o Felipe, né, falou, para não enroscar. O material passa ali, ele não fica travado. Mas, em compensação, quanto maior essa distância, maior o esforço aqui, né, ó, na minha base, né, maior o meu alavanca aí. Tranquilo, são pontos que só levar em consideração, mas com certeza. Quando eu falei aqui, ó, desse afastamento, eu vou colocar uma situação para vocês meio hipotética, mas vocês vão pensar que eu acho que vocês vão enxergar aqui, pode acontecer no dia a dia. Digamos que essa aqui é a minha base, meu carrinho, né? Ó, vou colocar aqui, tenho 4 rodízios aqui, ó, tá? Por que 4? 4. Vou fazer a montagem no meu rodízio. Aí eu vou pegar essa minha base e vou colocar ela aqui no canto do meu rodízio, faceando, aqui, ó, faceando ele com as arestas do meu elemento. Quando eu faço isso, o que vai acontecer com a minha roda? Ela vai ficar um pouquinho sacada aqui, né, ó. Vocês não vão enxergar aí, aqui, ó. Caneta Bic é um pouquinho sacada. Como se fosse a rodinha para fora, né? Isso aí pode ser um problema? Talvez não. Mas vamos pensar no dia a dia. Hoje, sexta-feira, um exemplo, né? 4h15, 4h18, o expediente aqui da empresa fecha. Nós vamos embora. Sexta-feira, né? E aí eu tô com o carrinho carregado. 4h17, 4h18, tocou alarme. Eu tenho que correr lá pro ponto para bater meu ponto, né? Porque fica aquela fila lá no relógio. Se eu não correr, eu fico no último, perco tempo, né? O banheiro enche também lá, o vestiário. O que eu vou fazer com o carrinho que eu tava empurrando? Eu dou um empurrão nele, ele vai correndo lá, e a hora que ele bater na parede, ele para. Segunda-feira, quando eu chegar, já tá carregado, eu pego ele e vou trabalhar, né? Isso é o pensamento de os níveis hierárquicos, né, ali na empresa. Quando esse carrinho vai lá, correndo, anda e bate na parede, quem que vai bater primeiro? A roda. Aí vai dar uma tendência de rotação. E Acontece aí? muito com bicicleta. Aonde vai vir toda a carga dessa pancada, né, ó? No eixo aqui, né? Talvez, só um ponto de vista. Esse aqui, ó, que ele está todo interno. Se eu facear lá, né? Tudo bem que essa lateral pode ir para fora, mas se eu facear aqui, quem que ia bater? A estrutura. Talvez o carregamento não viesse para cima da roda, né? Por quê? Ah, mas tem um obstáculo. Então, tudo bem, eu coloquei no meu requisito que o obstáculo lá tem uma altura. Acima disso, meu rodízio pode vencer ou não, ou pode danificá-lo ou não. Abaixo disso é para ele suportar. Se ele encontrar uma parede várias vezes maior do que ele, é um bloco ali, né? Que ele vai bater. Se bater a estrutura, melhor. Vai bater a lateral do carrinho, a estrutura. Esse aqui vai ter um impacto na roda. Primeira vez aguentou, segunda aguentou. Depois de 4 meses, começou a dar problema aqui, ó. No eixo, na rodinha, né? Aconteceu isso aqui, ó. Começou a quebrar. Aqui, ó. Pontinho vermelho aí. Pô, o rodízio não tem qualidade? Ou é operação? Né? Forma de utilizar o elemento. Uma aplicação, uma montagem que o cliente fez que gera isso. Se ele tivesse dado uma folga, esse rodízio, em vez de durar 4 meses, podia ter durado 4 anos, 5 anos. Né? Ah, ele foi de uma qualidade melhor? O de 5 anos é a mesma peça. Foi só a construção. Por isso que é importante, até como o colega comentou, no manual do fabricante, lá ele coloca as ideias como instalar, número de elementos, geometria, posições, fator de segurança, né? Então a gente como projetista, quando a gente pensa nesses fatores, a gente não pode só ter na mente, aplicar no projeto e esquecer. A gente precisa relatar, descrever, né? A gente precisa colocar, expor isso para fazer com que a experiência do usuário final seja a melhor possível. Questão de rendimento, qualidade, conforto, segurança, em tudo.
né? Todos os pontos. Olha essa geometria aqui, ó, bem interessante. Nosso colega aqui pensou no carregamento, né, superior. E eu fiquei um pouco preocupado só com o esforço lateral. É uma rodinha grande, ó, ela tem um diâmetro de 350 milímetros, ó, 35 centímetros de diâmetro aí. É uma roda grande. Então ela está bem suscetível a um esforço lateral, talvez, sem problemas. Veja aqui pela caracterização, ela me parece, eu batendo o olho aqui, acho que ela é de ferro fundido. Legal, porque dependendo da aplicação, se eu tenho ali um revestimento maleável aqui, né? Vamos falar esse aqui. Se eu tiver aquele chão lá, igual a gente falou do bloco Delone For, cheio de degrauzinho, pô, esse aqui é excelente, né? Vai ser suavizado ali, a hora que eu passar, vai ser tranquilo. A vibração, né, o conforto de utilização vai ser melhor. Agora, se meu ambiente é hostil, um chão de fábrica, cheio de cavaco, cheio de brita, né, irregular, eu quero um rodízio de ferro fundido mesmo, para ele passar na brita, ele não vai pular, ele vai quebrar a brita, amassar o cavaco e continuar rodando. Então veja que são aplicações. Por isso que quando vocês olharem algum manual de fabricante, vocês vão ver lá diversas formas de você especificar o seu rodízio. Comece lá pela carga, pelo modelo da roda, pela geometria, né? Porque isso leva o quê? Você tem a melhor experiência com aquele produto, tá? Olha, ele se preocupou com a fixação aqui, ó, as abas externas, legal. E dá para ver que o pino aqui tem uma coloração diferente, acredito que é a montagem. Uma coisa interessante, eu vou comentar mais pra frente aí que teve um aluno que usou. Olha essa aplicação aqui, ó, muito interessante, o rodízio duplo aqui, ó. Então a rodinha tem um diâmetro de 106, tranquilo para o obstáculo. Também deslocado aqui o centro, não entendi o porquê. O projetista deve ter pensado o porquê. Fez a fixação interna aqui, ó. Tem um espaçamento, acredito que dê para montar. Será que cabe um parafuso? Tem como eu colocar um parafuso aqui, ó? Estão vendo que esse furo aqui, ó, ele tá bem alinhado com a roda, mais ou menos no meio aqui, né? Será que eu consigo colocar um parafuso ali para montar? Então eu coloco o parafuso por cima, a porca por baixo. Tranquilo. Dá certo também. Um rodízio duplo por quê? Distribuir energia? Não, porque se o cara quiser, quando você compra o rodízio, estou dando exemplos, tá? Vem duas buchinhas, dois espaçadores, que se eu quiser colocar apenas uma rodinha, eu desmonto, tiro uma rodinha, coloco os espaçadores, ela fica no centro, e aí posso ter meu rodízio com uma rodinha, capacidade de carga X, coloco dois rodízios, capacidade de carga 2X. Flexibilidade. É uma possibilidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Estou dando ideias, né? Então veja que aqui ele tem uma geometria. Olha, interessante. Estão vendo que esses dois furos aqui, ó, que o pontinho vermelho está passando, estão quase que alinhados com o centro. Esse aqui já está deslocado, né? Se eu receber um esforço nesse sentido, aqui, ó, vermelho, pontinho vermelho, vocês entendem que o carregamento em cima desses dois parafusos vai ser maior em relação aos 4 do que se ele vier nesse sentido, do sentido oposto, né? Em função da geometria de apoio, características. Uma coisa interessante dessa montagem aqui, você vê que ele tem uma barra aqui no centro, como se fosse o eixo, né? E duas porcas nas extremidades. Ele se preocupou ali com a montagem e desmontagem. Quando você pensa na fabricação de um produto, esse seu produto ele é oriundo de diversos componentes distintos. Ou seja, eu tenho diversas peças que trabalhando em conjunto geram um produto. Legal. Um carro, por exemplo, chega a ter de 1.000 a 1.500 peças, componentes distintos para compor um carro. Legal. Esqueci agora, eu lembro que eu tinha de alguns celulares esse número de componentes, partes e tal. Esqueci agora, tinha que ter pesquisado antes, vacilo meu. Mas tudo bem. Agora tudo bem, estou fazendo um simples rodízio. Ele tem aqui 1, 2, sei lá, 5 componentes. Aquele que a gente utilizou como modelo, eram 5 peças, né? Se eu trocar o meu eixo no meu projeto por um parafuso, e aí usar um parafuso, uma arruela e uma porca, por exemplo. Quando eu for fabricar o meu produto, eu ter uma manufatura a menos, porque um parafuso eu não fabrico. Eu posso especificar e comprar de diversos fornecedores, não só de um. Então eu posso comprar um parafuso lá 12.9, 12.12, tipo Allen, com a dureza lá especificada, que ele vai trabalhar como eixo no meu elemento. Mas professor, o eixo gira. Meu eixo pode ser estático, igual a bicicleta, né? O eixo da bicicleta é estático. E a roda gira em torno dele.
Pode ser uma montagem. Não, eu quero que o meu eixo gire e o eixo em relação à roda fiquem estáticos. Aí você tem que recuperar com o mancal nas laterais. Então veja que são pontos de vista. Mas vocês concordam comigo se eu tivesse na minha montagem, por exemplo, um eixo, um parafuso como eixo? Na hora de eu pensar na minha manufatura, seria um produto a menos para eu fabricar? Talvez eu ganhasse aonde aí? Em produção, montagem, talvez em custo, não sei, estou só comentando, né? Então são diversos pontos que podem ser analisados, colocados em consideração, que agregam valor ao produto final. Esse nosso colega aqui, ó, ele fez uma montagem, ele colocou até o obstáculo aqui, eu medi lá no software, aqui dava 35. Então tá aqui o rodízio dele, 106, ó, faz altura, bem similar, bem característico lá ao que a gente tinha proposto. Ele tem uma diferença de um lado para o outro aqui, ó, dá para perceber, né? Ele é meio deslocado de centro. Tanto que uma rodinha, um lado é coberta, o outro é descoberto, né? A gente pode falar assim, ó, ela sai um pouquinho de um lado, do outro não. Aplicação, característica. Ele colocou aqui uma coloração diferente, não sei se são materiais distintos, talvez seja um revestimento na roda, tranquilo. Uma aplicação aí, legal. Dá para montar, né? Bipartido, não vi fixação aqui, ó, como fixar ele na parte externa. Aí um aluno comentou comigo aula passada, professor, essa parte de cima aqui, ó, ela é a base do carrinho do cara. O rodízio é só essas duas abas e a rodinha. Pô, legal, sua percepção. Quando ele for montar, já vem montado ou ele monta lá na hora? Não, ele monta lá na hora. Então você tem que tomar cuidado para ele respeitar as dimensões da furação, né? Porque se você pensar assim, ele vai montar essa aba, colocar a rodinha, furar outra aba e colocar lá no lugar. Se ele colocar fora da medida, um pouco afastado, como vai ser aqui o apoio, né, da minha rodinha? Se ele colocar muito junto, será que isso aí não pode travar o meu rodízio? Então tem várias situações. Outro comentou, né, alguns rodízios têm os furos alongados, ou bilongo, né? Pode ser uma vantagem, uma desvantagem. Por que uma vantagem? Ele tem um ajuste ali, o oblongo. Então eu fiz uma furação, ela não ficou muito alinhada, esse rasgo eu consigo alinhar ali o meu rodízio. Legal. Mas quando você faz um furo oblongo, ele não é tão recomendado quando você tem uma peça de fixação, por exemplo. Por quê? Você diminui a região de contato entre a arruela, ou a cabeça do parafuso, e a superfície que ele vai fixar, né? Então, em vez de ele pegar toda a circunferência do furo, ele vai pegar apenas as laterais ali, né? Talvez a sua região de contato seja menor. Geralmente um elemento montado com furo oblongo, com o tempo ele afrouxa, né? Ele se solta. Por quê? Porque justamente não tem região de contato suficiente para gerar o atrito e fixar a peça. Então são vários pontos. Aonde a gente aprende isso? Vivência. Apanhando, vivenciando, errando, acertando, testando, né? São coisas que a gente vai. Tudo vinculado a rodízio? Não. Aplicação totalmente distinta da outra. Então eu vi que aquela aplicação daquela forma não atende, mas se eu usar esse mesmo conceito ali no meu rodízio, talvez ele não atenda, ou talvez atenda aqui e lá não, né? Veja que são vários pontos a serem pensados. Esse aqui, ele tá tortinho mesmo porque eu não consegui alinhar ele. Quando eu fui alinhar ele, ele tava solto as peças e começou a desmontar. Aí eu deixei ele nessa posição mais dinâmica aí mesmo. Porque ele não atenderia nossas demandas, nossos requisitos ali de projeto. O diâmetro da roda dele tem 38 milímetros. Então é quase da altura dele aqui o obstáculo. Eu acredito que se ele vier e bater nesse obstáculo, vai ser uma barreira. E não para ele transpassar, né? Ultrapassar, saltar, pular. Em compensação, o colega que fez esse rodízio, ele se preocupou com outros pontos interessantes. Coloquei até aqui o link, ele mandou um vídeo junto. Opa, só um instante. Vou colocar certinho aqui pra gente, vou começar de novo. Ele mandou esse videozinho aqui, ó, com a vista explodida da peça. E aí, quando ele fez a explosão aqui, a gente vê que ele trabalhou aqui, ó, ele se preocupou com os rolamentos. Interessante. Buscar elementos de máquina, ver que isso aqui está disponível no mercado, está disponível no software, para a gente usar, testar, validar. Na hora que eu for montar o meu produto, basta eu comprar e encaixar lá, porque eu testei antes, ele encaixa, eu respeitei as dimensões, as geometrias, as tolerâncias. Colocou um rolamento modelo agulha, muito bacana, né? Perfil menor, é um modelo de carga, justamente, não são para altas velocidades, mas atende a demanda, ganha espaçamento aqui. Então veja, né, que às vezes as pessoas tendenciam o raciocínio em um sentido,
que não é errado, mas deixam de dar ênfase, talvez, a outros pontos que podem ser relevantes ou até mesmo fundamentais. No caso aqui, a altura da roda é fundamental. Para a nossa aplicação, ele não é viável, mas para um rodízio normal, ele é extremamente viável. Ele só não pode ter um obstáculo que tenha uma geometria próxima da dele, né? Então, com 38 milímetros de diâmetro da roda, ele não passaria pelo nosso obstáculo, ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, viu, pessoal? Olha esse projeto aqui, ó, bem robusto. As paredes aqui parecem interessantes, ó, um diâmetro de 60, né? Então, nosso obstáculo passa um pouquinho do centro. Talvez isso seja um empecilho, no meu ver, tá? Ele passar do centro é um problema. Fixação dele, ó, 2 parafusos no centro aqui. Legal. Talvez pela base, a distribuição de energia fique satisfatória aí. Menos pontos de fixação. Atenda aí o projeto. Né? Olha esse modelo aqui, ó. A gente pensando aqui, né? Será que essa parte vermelha é uma parte flexível? Pode ser que sim. Então, se eu olhar em estética, pô, a coloração é bacana. Ele tem uma parte aqui de amortecimento, sei lá, um silicone que ele vai suavizar ele no movimento. Massa. Mas talvez essa base aqui não me traga uma segurança operacional. E como eu fixo ele aqui, né? Ó, tipo, ele não tem uma geometria de fixação. Eu faço 2 furinhos aqui para fixar ele, mas eu tenho que escolher qual vai ser o parafuso correto, né? Ó. Que esse meu espaço aqui, ó, olha aqui meu rodízio não está passando em relação a essa altura. Não é muito alto. Então, dependendo do parafuso que eu colocar aí, pode ser um problema. Tem um vídeo também, esse aqui. Tá aí, ó. Ó, ele usou elementos de máquina, ó, um anel elástico aí, ó. Um pino, um embuchamento para montar a roda. Ou seja, ele se preocupou com a produção. Como montar os elementos de máquina. Massa, bacana, legal. Mas faltou um pouquinho, só pensar um pouquinho aqui na fixação, né? Ele vai poder soldar aqui. Tá na instrução lá para ele soldar isso aqui na base. Show. Mas se minha base for de madeira, ele não é aplicado para estruturas de madeira. Tranquilo. Mas eu trabalho na área alimentícia, meu carrinho é de aço inoxidável. Tem soldas que pegam aí oxidável em ferro. Então, tudo bem, não é recomendado, mas tranquilo, então atenderia, sabe? São diversos pontos de vista. Olha esse modelo aqui. Tem um rodinha de 106. Vocês viram que a maioria ficou nessa faixa 106, né? Esse aqui é um resquício daquela projeto anterior. A altura aqui, ó, legal, ó, não enrosca nada. Se ele enrolar alguma coisa aqui, passa direto, né? Não vai ficar freando os carrinhos. Compensação aqui, a distribuição de energia aqui, ó, ela fica um pouco preocupante, né? Em relação a essa distância, geometria dos elementos. Mas ele pensou na fixação, ó, 4 furos externos aqui, ó. Pô, fixação, isso aqui é maravilha, é muito fácil. Fiz montagem da rodinha aqui também, ó. Uma porca cega, um parafuso aí, ó, como eixo, né, ó. Pô, massa. Montar e desmontar. Talvez, não sei se ele suportaria a carga, mas esse rodízio trabalharia tranquilamente em diversas outras aplicações. Esse modelo aqui, ó, a roda ficou bem próxima aqui da base, mas tem um revestimento, talvez seja uma borracha por ser escuro, de 160. Tranquilamente, similar aos demais. A base aqui não foi tão detalhada em questão de fixação. E passou aqui um pouquinho, não que seja um problema. Nós fizemos só uma análise em relação a isso, mas tranquilamente aí. E esse aqui é o último, eu acho. Esse projeto aqui, a pessoa acho que pensou em segurança. Então ele pegou praticamente a mesma geometria do projeto anterior nosso, deixou em aberto aqui, ó, para como se fosse fixação, e fez essa carcaça dele aqui. Talvez para anti-impacto, para a rodinha não passar em cima de certas coisas. Então com esse aqui, pode amassar. É um para-choque, ele vai parar o choque. Amassa, quebra, mas protege aí talvez nosso rodízio. Veja que o projetista aqui teve um outro ponto de vista aí. Talvez segurança, né, de funcionalidade. E esse aqui é o último modelo. Esse aqui, ó, eu coloquei ele. A geometria é bem similar ao nosso dia a dia. Achei só um pouquinho
estreito aqui, esse pino, esse eixo, né? A roda de 125 milímetros, tranquilo. Mas eu vou com a descrição, achei legal isso aqui. Roda de nylon com fibra de vidro, tendo em vista a produção do mesmo já vir de um processo de reciclagem. Legal. Suporte e base de alumínio para diminuição do peso, eixo e pinos em aço 1020, tendo maior resistência mecânica. Legal, ele pensou em alguns elementos. Veja que houve uma análise, né? Houve uma preocupação aí com o esforço que está discriminada com a gente, material, peso, características. Legal, uma abordagem interessante em relação ao elemento apresentado. Logicamente, a gente poderia usar mais ferramentas, nós vamos aprender ela ainda para frente, para validar essas caracterizações, validar esses pontos de vista discutidos. Legal? E esse acho que era o último rodízio. Pessoal, sobre esses modelos que foram apresentados, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o assunto discutido, a forma que ele foi abordado? Espero que na mentalidade, no raciocínio de vocês entendam que nós não estamos criticando projetos. Nós estamos fazendo apenas uma análise crítica, não é uma crítica direta, é uma análise em relação a possíveis prós e contras. Na verdade, são prós para uma aplicação que a gente especificou e contra para essa nossa aplicação, mas esse contra para a nossa aplicação pode ser um pró para outra aplicação. Então entendam que não existe certo e errado, existe uma pequena variação de eficiência, ok? Algum comentário? Só um comentário rapidinho. Poderia colocar em um desses aí, professor, por favor? Algum específico? Vamos lá. Não. Primeiro Quase aqui? todos. Pode ser. Legal. Esse ângulo de 90 graus entre as chapas, né? Aqui. Creio eu que ele talvez optou pela soldagem aí e tudo, né? Mas se for no caso de utilização de uma viradeira, por exemplo, a viradeira ela não faz esse ângulo de 90 graus. Depende da ferramenta, pode fazer. Pois é, só que você vai estar trabalhando no estresse da máquina dependendo da espessura de chapa, né? Sim. Aí, pelo menos lá onde eu estou estagiando, eles sempre recomendam a gente a trabalhar com a tabelinha. Aí era o ponto onde eu queria chegar. Legal. Cada máquina tem uma tabelinhazinha sobre o raio de dobra por espessura de chapa. Sim. Depois, se vocês quiserem estar verificando isso aí, ele diz qual é o raiozinho de dobra. Aí você usa numa ferramenta que tem no SolidWorks, que é chapa metálica. Chapa dobrada. Chapa metálica. Aí ele dá esses parâmetros, é só colocar lá que ela faz automaticamente. Isso. Legal, interessante seu ponto de vista. Essa tabelinha, com certeza, ela está associada à potência da máquina, né? E a ferramenta utilizada. E a ferramenta, né? A geometria da ferramenta. A geometria do punção. Isso, exatamente, na matriz do punção. Legal. Poderia ser estampada, dependendo da quantidade a ser produzida, né? Talvez isso aqui ser recortado lá de uma chapa e ser estampado. Veja que o processo de fabricação é um ponto que nós vamos discutir um pouco mais à frente. A gente até fez umas breves comentários em outras aulas. Muitas vezes uma geometria ela pode ser esteticamente bacana, ela pode ser extremamente viável em questão de esforço, mas ela inviabiliza o produto na hora da fabricação. Então talvez aqui, quem pensou aí, como nosso amigo Felipe comentou, uma peça única, aqui, essa dobra, ela pode ser um problema de ser feito, né? Por causa da região onde ela tem que ser feita. A geometria da ferramenta, para chegar até lá e fazer a dobra, vai gerar um esforço maior da sua ferramenta. Talvez você tenha que investir numa ferramenta, num maquinário maior. Mas esses outros modelos aqui também tem uma dobra. Mas podem ser outros processos de fabricação, né? Então, o processo de fabricação, com certeza, ele está diretamente relacionado. Não foi uma abordagem nossa hoje, é um ponto que nós vamos discutir mais para frente em outras características. Mas legal, ponto de vista. Show de bola. Pessoal, coloquem o nome aqui na frequência, só para a gente ir gerando a nossa frequência. Alguém queria fazer mais algum comentário? Mais algum ponto de vista? Professor, só no final da aula que eu queria conversar com o senhor, mas... Vixe, tranquilo. Beleza. Beleza, então, a gente encerra já, tira a gravação, a gente conversa aí, sem problemas. No mais, pessoal, alguma consideração? Frásio. Não. Estou acompanhando aqui as telas. Pessoal, no mais então, agradeço a atenção de todos. Vou só interromper nossa gravação, vou continuar conectado aqui.
Qualquer dúvida, estamos à disposição, nossos meios de comunicação, então temos a ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? No mais, bom fim de semana, nos encontramos segunda-feira na nossa próxima aula, ok? Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, professor. Tchau, tchau. Até mais.